sedução, confiança, poder. Esses três pilares moldaram a história da humanidade mais do que exércitos, fortuna ou inteligência. E ninguém entendeu isso melhor do que Nicolau Maquiavel. Muito além da imagem de manipulador frio e calculista, Maquiavel foi o cirurgião da alma humana, um estrategista do invisível, um arquiteto do poder. Em sua obra-prima, O Príncipe, ele não ensinou como ser amado. Ele ensinou como ser temido, respeitado e inesquecível. Para Maquiavel, sedução não era sobre romance. Era sobre influência sem resistência. Era fazer os outros desejarem o que você quer, acreditando que foi ideia deles. Confiança não era emoção, era performance, postura, silêncio carregado de intenção. Poder não era força bruta, era percepção, domínio psicológico, presença que altera o ambiente sem precisar dizer uma palavra. E é exatamente aqui que você entra. Se você quiser dominar esse jogo invisível, precisa entender uma coisa. Você não precisa ser o mais forte, o mais bonito, nem o mais inteligente. Você precisa ser o mais intrigante. Maquiavel dizia que os homens são guiados menos pelo desejo de conquistar do que pelo medo de perder. E é por isso que a escassez seduz mais que a abundância. O mistério prende mais que a resposta. O silêncio marca mais do que o discurso. Quer se tornar alguém inesquecível? Então não se mostre por inteiro. Não esteja sempre disponível. Não entregue sua atenção com facilidade. Fale menos do que esperam. Olhe nos olhos, depois desvie. Sorria. Mas faça-os merecer esse sorriso. E acima de tudo, deixe sua presença ser sentida como um privilégio, não como algo garantido. A mente humana persegue o que está levemente fora do alcance. Você não deve ser facilmente conquistado, deve ser desejado. E o desejo não nasce da entrega, nasce da dúvida. Essa é a primeira lição de Maquiavel, e a porta de entrada para uma transformação que vai além do comportamento. É a construção de uma identidade irresistível, inabalável e dominante. Você foi condicionado a acreditar que confiança é algo que você sente por dentro, que é uma chama interna que acende depois de elogios, conquistas, aprovações. Mas a verdade é mais brutal. Confiança não vem de dentro, ela vem de fora. Mais especificamente da forma como você age e como os outros reagem a isso. Você quer parecer seguro? Então se comporte como se fosse. Mesmo que por dentro tudo esteja tremendo. Mesmo que a voz interna esteja gritando fuja. Mesmo que você ache que não é suficiente. A confiança real nasce do gesto, não da emoção. Pessoas confiantes não são aquelas que sempre têm certeza. São aquelas que agem como se tivessem. Elas caminham devagar não por arrogância, mas porque não sentem pressa de provar nada. Elas falam menos, não por timidez, mas porque sabem que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 argumentos. Elas sabem que a calma desconcerta, que o olhar direto incomoda quem mente, que a pausa antes de responder vale mais do que respostas rápidas. Confiança não está em se fazer maior, está em não precisar se inflar para ser notado. Quando você fala, fale com intenção. Quando você se move, mova-se com propósito. Quando você se cala, faça isso com presença. Nunca subestime o impacto de uma pessoa que domina seus gestos, sua voz, seu olhar. Ela pode não ter tudo resolvido internamente, mas ela transmite algo que poucos conseguem: poder silencioso. E esse tipo de poder não depende da aprovação de ninguém. Ele é construído, ensaiado, repetido. É um teatro interno que com o tempo se torna realidade. E os outros, ao verem isso em você, começam a tratar você como alguém que merece respeito, atenção, desejo. O jogo muda quando você para de tentar sentir-se confiante e começa a agir como alguém que já é. Mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo na dúvida. A performance antecede a crença, e a crença, uma vez validada pelos olhares que você atrai, vira verdade. Não porque o mundo disse, mas porque você decidiu se comportar como se fosse. O poder mais eficaz não é o que você exibe, é o que você esconde. É o tipo de controle que ninguém percebe, até ser tarde demais. Enquanto os inseguros tentam comandar os outros com gritos, ordens ou argumentos, o verdadeiro estrategista constrói uma teia, invisível, silenciosa e irresistível.
Essa teia é feita de gestos sutis, escassez calculada, elogios milimétricos e silêncios longos o bastante para gerar desconforto. Você não diz "me siga", você deixa que o outro acredite que decidiu seguir. Você não ordena, você sugere e deixa que o outro pense que foi ideia dele. Quer exemplo? Em vez de pedir atenção, você a retira. Em vez de bajular, você observa. Em vez de se justificar, você sorri levemente, como se soubesse algo que o outro não sabe. Você não revela seu plano. Você cria curiosidade. Você se comporta como quem já sabe o resultado, mesmo que esteja improvisando. E o mais eficaz, você permite que as pessoas revelem suas intenções antes de você. Você escuta mais. Você observa reações. Você diz pouco e deixa que os outros se exponham. Nesse processo, eles te entregam suas fraquezas, suas carências, seus desejos, e você apenas armazena. Ser o aranha emocional é isso. Não sair caçando, mas atrair. Não se exibir, mas se tornar intrigante. Não confrontar, mas encantar. Enquanto todos querem ser líderes declarados, você se torna um arquiteto invisível. Você constrói vínculos não pela força, mas pela necessidade. Você se torna a referência emocional que eles não sabiam que precisavam. E quando percebem, já estão presos. A influência real não grita. Ela se insinua, ela se espalha. Ela se instala na mente do outro como uma voz interna que começa a sussurrar. Ele sabe algo que eu não sei. E a partir daí você não precisa mais convencer. Eles se convencem sozinhos. Você já percebeu como as pessoas se descontrolam quando são contrariadas? Uma crítica, uma rejeição, uma provocação e pronto. O orgulho explode, a raiva domina, a máscara cai. É aí que se revela quem está no comando e quem está sendo comandado. A verdadeira força não está em reagir, está em escolher não reagir. O mundo testa você o tempo todo. Alguém te ignora? Está testando. Alguém te desafia? Está testando. Alguém tenta te envergonhar em público? Está testando. E o que a maioria faz? Morde a isca, reage com pressa, tenta se defender e, ao fazer isso, entrega o controle. Você quer ser realmente poderoso? Então comece dominando sua própria resposta emocional. Porque quem controla a si, controla tudo ao redor. Quando insultado, olhe nos olhos e sorria. Quando desrespeitado, fique em silêncio. Quando ignorado, permaneça inabalável. Isso confunde, isso desconcerta, isso paralisa. As pessoas esperam explosões, não elegância. Esperam raiva, não neutralidade. Esperam gritos e recebem um olhar calmo. E é nesse contraste que você se torna perigoso, porque você se mostra imprevisível, indomável, indiferente ao jogo que os outros tentam jogar com você. O controle emocional não é sobre ser frio, é sobre ser intocável. É saber que ninguém tem o poder de te tirar do eixo, a não ser que você permita. É rir quando esperam fúria, é manter a postura quando esperam desequilíbrio. É ser o único calmo em um mar de caos. E quanto mais você treina isso, mais você emana uma aura difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Uma presença que diz: nada me atinge, nada me controla, eu sou o centro, e o resto gira ao redor. A maioria das pessoas vive sem uma verdadeira identidade. Elas imitam, absorvem, mudam conforme o ambiente. Elas estão procurando desesperadamente alguém que lhes diga quem são. E é aí que você entra, não como mais um, mas como o espelho, o arquétipo. Você não oferece companhia, oferece identidade. Você não é só alguém que agrada. Você é o motivo pelo qual elas passam a se ver de forma diferente. Quer que alguém te siga, te admire, até te ame, então ofereça a ele uma versão dele mesmo, que ele nunca conheceu antes. Faça-o sentir-se mais forte, mais sedutor, mais único ao seu lado. Diga: você é diferente. Comigo você é mais. Você tem algo que os outros não veem, mas há uma chave. Elogie apenas quando ele corresponder ao papel que você deu. Se falhar, retire o olhar, o sorriso, o calor e observe o desespero silencioso crescer. Por quê? Porque você agora se tornou parte da identidade dele. E perder você é perder um pedaço de si mesmo. Os grandes líderes, amantes inesquecíveis e estrategistas imortais entendem isso. Você não precisa de correntes,
Se você se torna o espelho que eles mais gostam de ver, eles nunca vão querer quebrá-lo. A autoridade real não precisa de uniforme, nem de cargo, nem de volume na voz. Ela se manifesta de forma invisível, no jeito de olhar, na cadência das palavras, na escolha de quando falar e de quando silenciar. Pessoas poderosas não se apressam. Elas deixam os outros ansiosos. Elas não se defendem. Elas deixam os outros se justificar. Você quer dominar uma sala? Entre com lentidão. Fique em silêncio. Observe antes de agir. Fale por último, mas com mais peso. Deixe que todos expressem sua pressa, enquanto você exala presença. Quando alguém te elogia, não se apresse em agradecer. Quando alguém te provoca, não reaja. Quando alguém tenta impressionar, apenas observe com leveza, como quem está vendo um espetáculo, e não se emociona fácil. O poder está na ausência de pressa, na ausência de necessidade, na ausência de resposta automática. Essa calma que você carrega não é falta de emoção, é domínio, é a mensagem silenciosa de que nada nem ninguém é urgente demais para você. Quando você domina esse jogo invisível, os outros começam a ajustar seu comportamento ao seu redor. Eles diminuem o tom, esperam sua aprovação, procuram seu olhar. Você não precisa pedir respeito, você precisa apenas despertá-lo. Há dois tipos de pessoas: aquelas cuja presença é esquecida assim que saem da sala, e aquelas cuja ausência pesa mais do que a presença dos outros. Você quer ser lembrado? Não basta impressionar enquanto está. É preciso assombrar depois que vai. É isso que constrói lenda. É isso que cria fascínio. É isso que transforma um simples encontro em uma memória recorrente. A presença que fica é construída com escassez. Você não está sempre disponível. Você não responde de imediato. Você entra devagar, mas sai no auge. Pessoas que aparecem o tempo todo perdem valor. Você quer ser raro, e raridade exige estratégia. Quando todos estão rindo, você apenas sorri. Quando todos falam, você escuta. Quando todos pedem aprovação, você oferece silêncio. Isso cria contraste, e o cérebro humano memoriza contraste. Ser diferente da multidão é ser lembrado. Ser escasso em um mundo carente é ser desejado. E quando você vai embora, sem aviso, sem explicações, sem drama, o silêncio que você deixa fala mais alto que qualquer discurso. Eles vão se perguntar: por que ele sumiu? Será que foi algo que eu fiz? Será que ele vai voltar? Essa dúvida gera busca, e quanto mais te procuram internamente, mais espaço você ocupa. Não como alguém comum, mas como uma referência, um padrão, uma ausência que virou presença interna. Quando você domina essa arte, sua existência se torna um ruído de fundo no pensamento dos outros. Eles comparam, eles sentem falta, eles projetam. Você não precisa estar, basta ter passado, e passado com força. Você começou querendo seduzir, depois desejou confiança, depois buscou poder. Mas existe algo maior que tudo isso: tornar-se um símbolo. O símbolo não é mais uma pessoa, é um arquétipo, é uma ideia viva. É aquilo que os outros usam como medida, mesmo sem perceber. Você não é mais apenas alguém confiante, você é o retrato do autocontrole. Você não é apenas sedutor, você é o próprio desejo em forma humana. Você não é apenas poderoso, você é a referência de domínio emocional e estratégico. Isso não se conquista com performance passageira. Se constrói com repetição de comportamento, com escassez calculada, com controle emocional, com silêncio intencional, com ausência de pressa, com estilo próprio, com linguagem de poucas palavras e muito impacto. E quando os outros tentam explicar o que você tem, eles não conseguem. Eles apenas dizem: ele é diferente, ela é outra coisa, tem algo ali que eu não sei nomear. Perfeito. É assim que os mitos nascem. Você transcende quando deixa de ser lembrado apenas pelo que fez e passa a ser lembrado pelo que provocou nos outros. Quando se torna padrão de comparação, quando é citado mesmo na ausência, quando seu nome vira referência para o que os outros buscam e não encontram mais em ninguém. Esse é o ápice do jogo. Você não domina as pessoas, você domina o espaço interno delas, e lá você é rei.
você é rainha, você é símbolo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece o valor desse conhecimento, porque sabe que o verdadeiro poder não está no que é visível, mas no que é sentido, e que a transformação real começa no invisível, no comportamento, na estratégia, na energia que você passa sem dizer uma palavra. Então agora é sua vez. Você vai continuar sendo previsível, acessível e esquecível? Ou vai aplicar o que aprendeu aqui e começar a construir seu próprio império psicológico? Se esse conteúdo te impactou, deixe seu comentário dizendo qual parte mais mexeu com você. Dê um like para que o algoritmo saiba que isso merece ser espalhado. E inscreva-se no canal, porque esse é só o começo. Você não precisa ser mais um, você pode ser o padrão. Até o próximo vídeo. Torne-se raro, torne-se uma lenda.